a minha voz, tá? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. Na verdade, não é uma palestra, eu acho que é uma conversa. Eu acho que esses momentos que a gente tem aqui podem ser mais num nível de um bate-papo, de troca de informações, eu trazendo as informações que eu vou aprendendo ao longo dos meus estudos e vocês podendo dar os feedbacks de vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar, algo a contribuir, são sempre bem-vindos, tá? Um assunto que sempre me cativou e eu sempre vou atrás e sempre nos meus estudos eu busco é a humildade. E eu, desde pequeno, gosto da natureza. Então, eu gostava de fazer plantações, eu tinha minhas plantas, eu cuidava de animais, eu ia para as fazendas com meu pai cuidar das vaquinhas, dos bezerrinhos. E eu sentia muita harmonia e felicidade naquilo, né? E eu sempre procurei tentar entender e juntar a filosofia espírita que eu cresci, né? Com essa natureza e essa beleza que a gente vê ao redor da gente. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção e como eu vejo a humildade na gente aqui na Terra, tá bom? Então, a humildade, vocês já sabem a definição, eu vou trazer aqui, né? Que tem noção de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente e que não demonstra vaidade, modesto, banqueiro humilde, que demonstra obediência, respeito ou submissão, que tem ações humildes. Está aí a definição. Mas o que é essa ação humilde? O que é essa limitação? E eu vou tentar entender com vocês um pouquinho e nós vamos aprofundar um pouco isso, tá? Aqui é outra definição de humildade, né? A qualidade da pessoa humilde, modesta, simples, sem vaidades. A simplicidade. Escassez de luxo, de falso, de ostentação. Sobriedade. A humildade das vestes. Isso aqui é de um outro dicionário. Então, quer dizer que a humildade é um estado de simplicidade. A gente faz parte de um todo muito maior do que a gente pode imaginar. Aqui eu falo da natureza, mas vocês podem usar o termo que vocês quiserem. O grande problema da gente, que eu percebo, é que nós nos destacamos um pouco do nosso papel e da nossa posição frente a essa natureza viva. O próprio Emmanuel fala que o nosso Deus é o Deus para os vivos aqui, e que os mortos, no tempo certo, a gente vai entrar em contato. Então, o exercício do Espiritismo, o exercício da caridade cristã é para ser vivenciado com os vivos, com a natureza, pois nós estamos aqui. É óbvio que nós tivemos a misericórdia divina de ter essa revelação espírita que nos ajuda a ampliar nossa consciência para um melhor caminhar aqui na Terra. Mas a nossa função e o nosso trabalho é lidar com a vida, com os vivos, tá? E o homem faz parte dessa natureza. Por mais que ele viva longe dela, ela sempre viverá dentro dele. A natureza está em nós. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, eu vou pular um pouco, porque tem o átomo, né? Tem as moléculas, mas eu vou saltar um pouco e vou chegar na célula. Então, dentro de nós temos trilhões de células. Em torno de 10 a 30 trilhões de células. Cada uma delas é uma unidade de vida. Segundo o autor espiritual Herculano Pires, ele estudou muito a filosofia hinduísta, a filosofia dos Devas. Já ouviram falar disso? Lá do hindu antigo. E eles falavam que cada unidade de vida era um ser vivo, independente e em evolução. E o Espiritismo quando veio a codificação espírita com Kardec e vieram aqueles cientistas espirituais, como Gabriel Delany, né, entre outros, daquela época do final do século XIX, eles também falaram isso, que nós somos espíritos em evolução, mas existem os espíritos que estão em desenvolvimento, né? Emmanuel fala que a rocha está adormecida, no vegetal a alma sonha
e no animal ela acorda, né? Está lá na nossa evangelização com o Chico. Então essa célula aqui, ela é uma unidade espiritual viva independente. Tem um serzinho vivo aí dentro de vocês, vivendo e evoluindo, e vocês estão cuidando dele. Tá? Dessa célulazinha, ela vai se organizar, né? Aqui eu trouxe um tecido ósseo, mas tem vários tecidos. Então, cada um desses núcleozinhos vão se juntar e vão formar um tecido, e desse tecido vai ter uma população que vai fazer uma função específica. Não é verdade? Então, dessa unidade espiritual, desse ser vivo que está em evolução, ele se junta com outros semelhantes a eles, e eles criam uma função mais complexa e mais perfeita do que aquela própria célulazinha. Tá? Tudo em harmonia. Aí, desses tecidos, essas bilhões e trilhões de células se organizam nos órgãos e nos sistemas. Cada um deles com uma inteligência independente. Vocês conseguem entender a complexidade disso? Cada um deles com uma função independente e específica, e ao mesmo tempo entrelaçada nesses sistemas de organização que vão aumentando a hierarquia, tá? Então, para o coração funcionar bem, a célula cardíaca, uma célula tem que funcionar bem. E tem que cumprir o papel dela, e tem que fazer o papel dela não mais e nem menos. O tecido cardíaco tem que trabalhar em harmonia. Se um lado do tecido cardíaco está funcionando menos que outro, tem as arritmias, tem as infartos. Então, se não trabalha em harmonia esse tecido, o órgão não funciona. Dos órgãos a gente forma os sistemas. E esses sistemas conversam entre si e criam um ser humano. Eu trouxe o homem vitruviano do Da Vinci. Então, o ser humano, vocês, são em si uma construção extremamente complexa de trilhões de células trabalhando, cada uma fazendo a sua função. E a célula que é boa e que cumpre a sua função, ela é anônima. Quando vocês estão se sentindo bem, vocês estão sentindo nada, né? Quando a gente está bem, a gente não sente nada. Quando a célula não cumpre a sua função, ela grita. Vem a dor, vem as limitações, vem os problemas de saúde que a gente já conhece. Então, o equilíbrio de toda essa grande população celular, desse universo de almas, está sob a responsabilidade de cada um de nós. Então, nós somos senhores de trilhões de células, de trilhões de milhões e milhões e bilhões de tecidos, de dezenas de órgãos e de sistemas que fazem funcionar o nosso corpo. Esse é o grande presente e o grande desafio e dever que cada um recebeu. Por si só, isso, se vocês conseguirem criar uma harmonia com o corpo de vocês já estão em harmonia com a natureza e vocês já estão buscando a harmonia divina, que é o que os devas falavam no hinduísmo, no passado. Vocês criando a harmonia com a vida dentro de vocês, com a energia dentro de vocês, com esses princípios inteligentes que são independentes de vocês, eles estão dependendo de vocês por causa de uma simbiose que foi criada. Mas cada um tem uma personalidade, tem um destino e tem uma evolução que ao longo dos bilhões de anos vai virar uma inteligência como a nossa. Além disso, então nós temos trilhões de células no nosso corpo. Dessas trilhões de células, 90% não são células de vocês. Vocês sabiam disso? 90% do DNA do corpo de vocês é formado por bactérias, fungos e parasitas. Nós somos 10% do nosso DNA, são as nossas células. 90% é composto por bactérias, que estão nos nossos intestinos, nas nossas peles, nos nossos órgãos, por vírus, por fungos e inúmeros parasitas.
Nós somos 10% humano. Vocês são 90% casa de alienígenas. Tá? E que estão em harmonia com vocês. Tá? 90% do corpo de vocês são estrangeiros. E que estão conseguindo viver em harmonia com as células de vocês. Isso é uma grande confusão que a gente tem na medicina. Que as bactérias são culpadas. Que o vírus é o culpado. Que o fungo é culpado. E a gente mata tudo isso. A gente mata porque a gente não entende. Mas a medicina mais moderna, agora muitos de vocês já estão sabendo que a gente já entrou em pazes com as bactérias, né? Já estão comprando bactéria para tomar, para o intestino, já estamos passando bactéria na pele, já estamos fazendo os remédios com base nas enzimas das bactérias, nos próprios vírus, não é verdade? Então a gente já está entendendo que o papel desses animais aqui também é de harmonia e também é de criar o equilíbrio dentro do nosso corpo, tá? Cada um desses seres são independentes, tem um destino independente e trabalham com a gente para conseguir o corpo perfeito, tá? Então nós somos hóspedes e gerentes de uma quase infinita comunidade de vidas, de espíritos em evolução. Ou seja, por si só o nosso corpo, ele já é um assunto de estudo eterno. Se vocês quiserem mergulhar nisso, vocês vão ter milhares de literatura, de estudos, de pesquisas que mostram o quanto a gente está dentro de algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Né? Além disso, saindo do corpo, saindo dessas bactérias, dos vírus e que está no nosso corpo, nós somos um ser espiritual também. Existe uma energia que vai além da gente e a gente começa a lidar com outras coisas, não é verdade? Eu vou colocar a parte material primeiro, tá? A família próxima é um grupo, um agrupamento de células, se eu me considerar uma célula agora, com outras células que nós estamos tentando criar uma certa harmonia e equilíbrio entre nós. Vocês percebem que a complexidade vai aumentando, né? Para manter o equilíbrio de uma célula, tu tem uma quantidade de energia. Para manter o equilíbrio de um tecido, mais energia. Órgão, organismo, família. Aqui na família a gente já travou, né? Todo mundo aqui já. Então o equilíbrio familiar já escapa do escopo de muita gente. Porque a complexidade de lidar com inteligências complexas nos faz travar. E graças a Deus que a gente trava, que a gente tem limite. Porque se nós não tivéssemos limites, nós destruiríamos tudo, tá bom? Então a família é o nosso grande foco de lutas, mas também a nossa família nos puxa para baixo. Graças a Deus. Nos afunda lá para baixo para a gente entender o conceito de humildade. Mas vamos para frente. Depois da família nós temos a comunidade, um bairro, né? Uma região, um grupo. Né? Aqui eu coloquei a nossa casinha, um grupo, uma comunidade religiosa. Já expandimos da família para uma família próxima, que é mais complexa que a família. Por isso que eu achava meio confuso quando eu era criança, as pessoas dando palestras e falando coisas muito bonitas e as famílias dele tudo se quebrando. Ele quebrou a hierarquia. Como é que eu posso estar aqui querendo ensinar algo para vocês se lá naquela organização hierárquica prévia eu não estou trabalhando? Então a gente precisa entender os nossos limites e aonde que a gente pode ir saltando, tá? Aí nós temos Sorocaba, né? Sorocaba já tem 1 milhão, né? Quase 1 milhão de pessoas. A grande Sorocaba, milhões de pessoas interagindo, trabalhando, criando. Isso aqui é um grande tecido vivo. Um tecido, eu estou falando só de humanos, eu não estou colocando as árvores, eu não estou colocando animais, eu não estou colocando as rochas, para vocês verem a complexidade que existe nesse aumento hierárquico que Deus coordena, tá? Depois nós temos o nosso Brasil, né? Somos brasileiros. Aí a gente entra no nosso planeta Terra, na biosfera, né? Que agora nós estamos aqui tentando lidar e a gente percebe como é complexo isso, né?
como é complexo a vida na Terra e os nossos irmãos em outros países, né? Como que é difícil essa interação e esse equilíbrio. E cada um desses holos vão aumentando a complexidade e, ao mesmo tempo, não tem fim para o micro e não tem fim para o macro. Nós temos o nosso sistema solar, também uma comunidade, né? Segundo a doutrina espírita, cada um desses planetas são habitados, né? Tem vidas e evoluções e formas complexas de vida que a gente não consegue nem imaginar. Tem a nossa Via Láctea, que vocês podem imaginar a quantidade de vida, de organização para que esses trilhões de estrelas consigam funcionar de maneira equilibrada, né? As galáxias, as milhões de galáxias, aqui é uma foto desse James Webb novo aí, que cada um desses aqui é uma galáxia que estão equilibrando, criando um universo. Isso aqui é o universo observável. Cada uma dessas linhas são galáxias, uma do ladinho da outra aqui que a gente está, ó. Então aqui é uma ideia de como que é mais ou menos a distribuição das galáxias no nosso universo. Isso não para por aí. A grandiosidade de Deus fala dos multiversos. E tem no plano espiritual que eles falam que existem os níveis de dimensões que são infinitos. A gente não consegue palpar isso aí, mas elas existem nos diferentes níveis de espirituais. Aqui tem também os universos infinitos das dimensões espirituais. Aqui é um desenho da Divina Comédia, do Gustave Doré. Vocês já leram a Divina Comédia de Dante Alighieri? Se vocês não leram, recomendo, tá bom? Então ele visita o céu, né? O Dante, através de um sonho, vai para o inferno. Vocês conhecem mais a parte do inferno, né? Do Dante. Depois tem que o pessoal fala mais, né? Nos livros e nos filmes. Depois tem o Purgatório de Dante e tem a última parte do livro dele, que é o céu. Ele visita o céu, né? Então, quando ele está visitando com a Beatriz, que é um espírito que ele amava muito, ele tem um vislumbre dos níveis evolutivos. Ele fala que é uma escada para Deus infinita. E cada um desses níveis são anjos e anjos e anjos e anjos e anjos até a união divina com Deus. Ele fala que é um caminho infinito, é um túnel de luz infinito e cada um desses níveis tem uma vida, uma complexidade própria. Além disso, da filosofia hindu, eu trago um pouco do hinduísmo porque ele traz conceitos para nós que o espiritismo hoje consegue entender, né? Não tem um Deus sentado numa cadeira, né? O Deus católico lá em cima, né? A gente já se deu conta disso, né? O que tem lá são espíritos que desencarnaram tentando entender com a gente o que é esse mundo. Mas André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Alguém leu esse livro? Evolução em Dois Mundos. É um livro muito legal do André Luiz que ele explica um pouco sobre a ciência no lado espiritual. E ele fala que para fazer esse universo aqui, existem inteligências supremas que criam os universos. Então tem uma mente, tipo um Deus, espíritos que condensam a matéria e criam eles um universo. Os hindus chamam de devas, os criadores de universo. E o mais comum, mais conhecido de vocês é o Brahma. Já ouviram falar do Brahma, né? Que é um deus hindu, que quando ele está dormindo e sonhando, vai nascendo os planetas da boca dele. Esse é uma mitologia, é uma alegoria, uma metáfora hindu, mas para vocês entenderem que através da inteligência suprema, eles conseguem coordenar esses universos e todas essas hierarquias até chegar a gente, tá? Quem somos nós nessa escada evolutiva? A gente começa a perceber o quanto a gente é pequeno e o quanto o nosso papel acaba se reduzindo frente a tudo isso. Nós acabamos parecendo com um brotinho, uma plantinha. Eu falo para minhas filhas que elas são plantinhas. Como que a gente trata a plantinha? Tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que ter nutrientes. Se tu gritar com a plantinha para ela crescer, ela vai crescer mais rápido? Quem que cria a planta? Pelo contrário, fica cutucando a planta, ela morre. Fica mexendo na planta, ela morre. Fica mudando de lugar, ela morre. Então, cada planta tem a sua velocidade,
tem a sua capacidade, tem um ambiente em que ela pode crescer e tem a função humilde dela. Nenhuma plantinha de acerola vai dar laranja, nenhuma plantinha de milho vai dar feijão. E o que a gente faz com a gente é isso. Nós somos plantinhas, exigindo que os outros sejam plantas diferentes do que eles são, forçando o crescimento, forçando realocação, humilhando, jogando para tudo que é lado e esperando que essas plantas reajam bem. Não vão reagir, pelo contrário. A gente sabe o que a gente faz quando a gente machuca a natureza, quando a gente vai e coloca a nossa vontade em cima da natureza. Ela vai, no primeiro momento, ser vencida por nós, mas no segundo momento ela vem contra nós. E nós estamos já num período de colheita, né, do que a gente está fazendo com a natureza. Nós já estamos num período em que a gente já está tendo problemas com o nosso meio ambiente, né? Então a humildade começa por nós. A gente entender aonde é o nosso espaço, até onde você pode atuar, tá? Onde é o lugar de vocês aqui neste ambiente? O Rupert Sheldrake, ele é um filósofo espiritualista. Não sei se vocês conhecem ele. Tem vários livros para comprar. E ele fala que essas hierarquias combinadas, ecológicas, eles chamam de holos. A célula é um holo, o tecido é outro holo, o órgão é um holo, nós somos um holo. O que é um holo? É uma unidade de inteligência independente, mas ela é hierarquicamente entrelaçada com as outras, tá? Onde é o nosso lugar? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês hoje, que eu não sei a resposta porque cada um sabe, tá? Onde é o lugar de vocês na família? Se vocês estão no papel de vocês ou se vocês estão no papel da vida dos outros? Se vocês estão no papel aqui no centro espírita de vocês ou vocês estão no papel do diretor, ou no papel do porteiro, ou no papel do prefeito? Qual que é o papel que vocês estão desempenhando aqui neste ambiente que vocês estão evoluindo, né? Qual que é a nossa função? É a coisa mais simples. Por que eu estou funcionando aqui neste ambiente? E como que eu posso pertencer sem ferir essas hierarquias? Essa aqui é a pergunta que os americanos falam de $1 milhão, né? Aonde eu pertenço? E aonde eu estou pertencendo, como que eu posso fazer para entrar em harmonia? Isso é o estudo que a gente está aqui. Por que nós estamos no Espiritismo? Por que nós estamos com Jesus Cristo? Porque nós escolhemos pertencer através do amor, porque nós escolhemos pertencer através de não agressão. O Jesus nos ensinou a falar e pare, você não vai para frente, você vai ficar aqui, se alguém quiser te agredir, agride, mas fique no seu lugar, faça a sua função, fique na sua humildade, está bom assim. O servo humilde, os mansos herdarão a terra, os pequenos verão a Deus, não é verdade? É na diversidade do jardim que encontramos a harmonia e a beleza. Essa grande diversidade que tem no corpo de vocês, entre as pessoas, entre os animais. É belo, essas diferenças fazem com que a gente veja os contrastes da vida e aprenda com essas pessoas. Então, se as pessoas forem diferentes de vocês, ótimo, porque vocês vão ver formas de pensar diferente, formas de agir, funções diferentes, que para você talvez não faça sentido, mas no equilíbrio da sociedade, aquela pessoa faz sentido. Então, tentar não mudar muito o que os outros fazem, ou dizer, ou tentar arrebanhar muita coisa, fazer muita gente forçar o teu jeito de pensar, né? Eu estava conversando aqui com o Polis antes ali, quem é que força? Uma célula que não obedece, como é que é o nome dela? Uma célula que quer, eu quero ser dona desse corpo. É o câncer. Eu não vou me contentar aqui. Eu vou dominar tudo. Eu vou crescer, vou me multiplicar. E eu acho que o meu jeito de funcionar é o jeito certo. É um câncer. Então existe um câncer natural das nossas células, mas existe um comportamento de personalidade cancerígeno, tóxico. Vocês conseguem perceber isso? Então se a gente incorpora o nosso pensamento de núcleo celular, a gente começa a perceber o quanto que a nossa função pode quebrar tecidos,
quebrar tecidos familiares, destruir tecidos de comunidade, né? E agora com essas guerras, destruir nações inteiras através dessas ações criminosas, forçando um modo único de pensar e uma diversidade biológica. Não vão conseguir. A humanidade tem mais equilíbrio. Nos holos hierárquicos, essas guerras não têm sustentação. A natureza vai vencer. A humanidade vai vencer. É óbvio que com muito sofrimento, né? Porque é o que a gente sabe fazer, é sofrer, né? Mas com o tempo a gente vai entrar com conhecimento mais profundo em relação a isso e talvez viver melhor, né? Para pequenas criaturas como nós, a vastidão é suportável somente através do amor. Esse Carl Sagan é um cientista americano. E ele é estudioso do universo. Ele que foi o cientista que desenvolveu a Voyager. Vocês ouviram falar da Voyager? Que eles lançaram na década de 70 e tirou as fotos de Júpiter, tirou as fotos de Saturno, e foi uma grande evolução, né, da ciência. E ele fala que o que nos une aqui é o amor. E eu concordo. Que a cola desse tecido todo é o respeito através do amor. O orgulho divide os homens, a humildade nos une. Por que a humildade nos une? Reconhecendo o nosso espaço e a nossa pequenez, a gente percebe que sozinhos não conseguimos. Não tem como, em sociedade, nós funcionarmos sozinhos. A gente precisa de alguém para ter uma usina hidrelétrica que fique trabalhando lá 24 horas para a gente ter luz. Tem que ter alguém recolhendo lixo, alguém plantando comida para nós, um médico no hospital, um pedreiro que faça isso, né? Tem um governador que coordene tudo isso. Sozinhos nós não funcionamos. Então a vaidade e o orgulho das nossas opiniões caem por terra frente à limitação do nosso papel. E não quer dizer que nós somos pequenos, porque quando nós somos pequenos, nós somos grandes, né? A humildade é sinônimo de sabedoria, que é sinônimo de conhecimento, que é sinônimo de generosidade, que é maturidade, e que também é sinônimo de humildade. Então a maturidade de um ser é quando ele entra em harmonia com o ambiente ao redor dele. Isso é uma pessoa madura. Ela entra em harmonia. Cessam as brigas, cessam as contendas, e a pessoa prefere estar em harmonia do que estar certa. E a harmonia é estar certo. Tá? Não é necessário melhorar a aparência, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz. Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção em quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Nós somos grandes quando somos pequenos. Essa frase eu gosto muito e eu uso há muito tempo em mim. Eu sou grande quando eu estou pequeno. Quando eu faço o meu papel de marido, de pai, no meu trabalho, somente isso eu sou grande. Porque eu cumpro a minha função em equilíbrio, sem criar atritos com os outros focos hierárquicos. Vocês são grandes dentro de vocês mesmos. E basta vocês entrarem em paz e harmonia com vocês que já está bom. Vocês não precisam fazer mais nada além disso. Tá bom? Seja humilde em todas as suas atitudes e ações. A humildade permite ver o outro como irmão e entender que todos somos aprendizes na jornada evolutiva da vida. Nós somos irmãos. Vocês percebem que nós somos dependentes? A célula é minha irmã. A bactéria é minha irmã, sem ela eu morro. Sem o vírus eu não funciono. Sem as plantas aqui, sem a chuva, nós somos uma grande família de irmãos conhecendo esse dinamismo vivo. Isso da parte material. Vocês imaginam a parte espiritual por trás disso. As mecânicas espirituais por trás do funcionamento das nossas sociedades. Para vocês verem como Deus sustenta vocês. Jesus falava, Deus nos sustenta. Por quê? Nós estamos dentro de uma função de Deus. Deus está em nós. Nós estamos já protegidos, abençoados e no nosso lugar. Só basta a gente poder entender isso, tá bom? Sou grande como assumo meu lugar de pequeno. Uma pedrinha, ela é humilde, mas uma união de 2 milhões de pedrinhas, a gente faz construções gigantescas. Uma célula não tem função nenhuma, mas 30 trilhões de células faz um corpo humano. E juntas a gente tem um organismo mais maravilhoso que o universo já conheceu, né?
Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da sua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Olha que bonito. Vocês são um processo evolutivo que surgiu há 3 bilhões e meio de anos. E uma célula se dividiu com a outra e vocês estão numa corrente que não teve fim e vocês são um produto de 3 bilhões de anos de evolução ininterrupta de vida. Isso é uma maravilha sem fim. E aqui do Chico, para a gente terminar. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. A melhorar recursos, amoedados e mancheias. Entretanto, se não dispõem a usá-los, edificando conforto e alegria aos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus. A humildade é a base para o funcionamento do cristianismo. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. E vocês agora entendem o papel de vocês nessa teia gigante da vida. Tanto quando vocês mergulham para o microscópico, quando vocês olham para esse macroscópico. Encontrando o espaço de vocês, a gente vai trabalhar bem, trabalhar em paz, trabalhar em harmonia, e as coisas vão fluir. Obrigado. Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, a gente até encerrou. Se quiser alguma pergunta, né? Eu ia falar, né? Eu tenho, porque quando você, para mim, foi muito claro aquela questão do brotinho que você trouxe. Brotinho, né? Deixa eu botar lá. E como a gente tem que respeitar cada brotinho com o seu tempo. E aí o que acontece hoje, eu vou falar da internet porque é o que ataca a gente e a gente é atacado, enfim. Ou a gente se sente atacado de alguma forma, enfim, né? A gente vê muito essa questão do eu querer que o outro seja aquilo que eu penso e vice-versa, né? No tempo que eu quero, né? Isso também é o que traz sofrimento para nós mesmos, né? Então, se a gente puder se posicionar como humilde em relação, olha, o que ele quer pensar, o que ele quer deixar, o que ele quer projetar é um problema dele. O eu, o importante sou eu, no meu tempo, na minha forma de pensar, é mais ou menos por aí? Tem duas filosofias que estão correndo na nossa sociedade. Nós aqui, dentro da filosofia cristã. Se algo está errado no mundo, a gente muda em nós, não é verdade? Esse é o princípio cristão. Ele faz a maldade, é problema dele. Eu não vou ser mal. A gente muda o nosso interior, muda a nossa percepção, evolui dentro da gente e irradia isso para os outros. Essa é a função do cristão, tá? É o pensamento do mudar o que está errado em nós e indiretamente refletir no outro. Existe o pensamento comunista, que é um pensamento que surgiu no século XVIII, já tinha alguns pensadores, mas surgiu com Karl Marx. Que ele é muito parecidinho com o cristianismo, mas ele tem uma quebradinha que dá uma confusão bem grande na gente. Eu vou corrigir o que está errado fora para eu me sentir bem por dentro. Não tem como a gente corrigir o que está por fora. Nós estamos num mundo de transitório, imperfeito e que não tem durabilidade das coisas. O corpo morre, as casas morrem, as filosofias morrem. Então nós não temos como criar um ambiente externo de equilíbrio. O ambiente tem que ser interno, pois esses valores que a gente está desenvolvendo são os valores imateriais, né? Amor, paciência, resignação, fé. A gente não tem como colocar templos e estruturas desses valores imateriais. Por isso que essas filosofias, aparentemente, elas são muito sedutoras. É óbvio que todo mundo é igual, mas não. Só que não, né? Vamos usar o termo novo, né? Somos todos iguais. Só que não. Cada um tem uma função específica, cada um tem um estímulo diferente. E essa sociedade hierárquica funciona com determinado equilíbrio. Quando a gente nivela tudo por igual, a sociedade entra em colapso. Quando a gente força um pensamento igual a todos. É como se fosse um vírus de computador que invadisse todas as mentes e ficassem todas iguais. Elas param de funcionar e entram em colapso. Aí tem que ir para uma outra região para funcionar que nem vírus. Então aqui, a função de vocês
é uma função humilde. Você está vendo algo errado na internet, você está vendo algo errado na prefeitura, na família, dá uma olhadinha o que você está fazendo também que está te incomodando e muda em você primeiro. Melhora esses pensamentos, esses sentimentos, essas exigências que você tem nos outros em você. Você estando melhor, tudo bem, parte para a tua família próxima. Confúcio fala assim, primeiro você chegando no equilíbrio pessoal, aí você tem o direito de influenciar a sua família próxima. A tua família próxima estando totalmente equilibrada, aí você tem o direito de influenciar a comunidade. Se você não está bem, fique só com você, até você estar em equilíbrio. Em outras palavras, o Confúcio falou assim, vocês vão ficar com vocês mesmos o resto da vida. Porque vocês não vão conseguir estar em equilíbrio aqui e para conseguir influenciar os outros. Ele, de uma maneira humilde, ele fala, cada um cuida do seu quadradinho, e tá bom assim. E isso vai entrar em equilíbrio. O Espiritismo fala isso. Essas filosofias, essas tendências sociais, elas são fogo de palha. Elas queimam muito rápido e caem por terra. Porque a sustentação é difícil. A sustentação que a gente tem aqui, que é a sustentação da fé, no amor, no respeito, a base é na rocha, é sólida. E nós estamos aqui com Jesus há 2000 anos. Tá? Obrigado. Mas quem quer? Eles chamam de pensamento cristalizado. Vou dar um exemplo. A Igreja Católica criou uma função dogmática e aquele dogma persiste. A sociedade, como eu falei para vocês, é um organismo vivo. A sociedade de 2000 anos atrás não é igual à de hoje. Uma plantinha que eu plantei há 30 anos atrás é diferente do que está agora. As necessidades dessa plantinha são diferentes de uma árvore. As necessidades de Sorocaba 100 anos atrás são diferentes da Sorocaba agora. As necessidades individuais, populacionais de 2000 anos atrás são diferentes. Por isso que quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele fala que nós temos um grande trunfo na nossa filosofia religiosa. Nós temos que acompanhar a ciência, né? É um dos tripés, né? Filosofia, a religião e a ciência. Por que ele botou a ciência? O que a gente descobrir de novo, opa, ótimo! Porque senão, não, agora eu quero fazer um cristianismo puro, kardecista nível 1X, eu não aceito mais nada de fora. Está cristalizado. Uma planta e uma ideia cristalizada morrem ao longo de tempo. Se não morrer em 10 anos, 100 anos, 200 anos, já não tem mais função. Por isso que nós temos que entender as necessidades do momento e traduzir em palavras e emoções e sentimentos o que Jesus quis dizer com a linguagem atual. Nós não estamos sendo hereges quando eu estou dentro de um centro espírita falando de Brahma do hindu. Vocês sentiram que eu estou desrespeitando Allan Kardec? Muito pelo contrário, eu estou tentando entender o raciocínio espiritual com as ferramentas que eu estou aprendendo. Então não quer dizer que vocês descubram algo legal, puxem para vocês. Paulo de Tarso falou, vejam tudo, experimentem tudo, peguem o que é bom para vocês. O que não é bom, deixem fora. Tá? Mais alguma dúvida? Obrigado. Ótimo. Eu gosto de palestras que a gente possa discutir, perguntar, né? Acho que enriquece bastante. Pelo menos para mim, né? Ótimo. Eu sou engenheiro, então eu tenho muita curiosidade. Então, por mais que não tenha nada a ver com a minha área, eu gosto muito. Então, acho que fundamenta bastante, né? E é uma coisa que a gente tem que fazer para isso, né? A questão não é o individualismo, né? Mas o que nós somos desse mundo, né? Nós somos mais importantes que as pessoas que estão no nosso redor. Às vezes a gente acha isso, mas tudo bem. Né? Eu não vou dizer que está certo ou está errado. Eu diria que é uma forma da gente poder começar a refletir, né, sobre quem somos nós nesse mundo. E a humildade, no final do dia, é a base de tudo. A humildade faz com que você consiga se aproximar de alguém, de uma amizade.
E a gente meio que cresceu no mundo, numa comunidade, de alguma forma, que sempre se ajudou, né? Então, quando existia lá das pedras, a época das cavernas, né? Enfim, a gente se organizava para poder sobreviver, né? Então, é uma ajuda mútua, assim, né? Mas obrigado aí pela palestra, né? Que a gente possa trazer isso para eu vou agora nesse momento então chamar os pacientes, tá? Para a gente poder fazer o passo coletivo. Então vamos nos sentando confortavelmente. Vamos tentando de fato acalmar os nossos corações, que aí são vitais. E durante esse momento do passe, que podemos vibrar ao mesmo tempo. Então, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo, nosso Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto, em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pela Casa Bezerra de Menezes que nos acolhe e nos proporciona aprendizado, pelas crianças assistidas da Casa Bezerra de Menezes e seus familiares, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares. E agora, nesse momento, que possamos também, para que nós possamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos aproveitar esse momento de vibração, de um posicionamento confortável, para fazer a nossa prece final dessa palestra de domingo. Senhor, agradecemos mais esse domingo aqui reunidos, agradecemos a todos os trabalhadores que aqui vieram, agradecemos a todos vocês que aqui vieram também, para escutar um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus e Deus nos trouxe, e que possamos refletir com a palestra hoje do Gabriel sobre a humildade, que possamos levar conosco sempre, não só essa palavra, mas o conceito em si, para que possamos evoluir cada vez mais. Que todos que aqui vieram possam ter recebido tudo aquilo que vieram buscar e saiam muito melhores do que aqui chegaram. Que todos tenhamos um excelente domingo, uma excelente semana. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de encerrar aqui, obrigado. Eu quero também passar alguns recados finais, tá? As atividades da casa estão retornando, tá? Então, terça-feira às 8 da noite tem um estudo do Evangelho, para quem se interessar, tá? De quarta e sexta a gente tem aqui o atendimento fraterno, então as pessoas que buscam aí um apoio, um acolhimento, na sexta-feira a gente tem o acolhimento fraterno, nós temos também aí meia hora da leitura do Evangelho, até para a gente poder se organizar, e os passes, tá? Aí o passe magnético que a gente dá nesses 2 dias, tá bom? De sábado vão voltar os cursos, tá bom? Então, a partir do dia 2 de março, a gente vai ter alguns cursos já publicados aí. Acho que quais são os cursos? Não lembro de cabeça agora, pode ser. Básico. O curso básico do Espiritismo, tem a questão dos jovens também, da geração dos jovens e dos pais também, tá? Então, basicamente, são esses cursos que estão aí, né? Mas fiquem espertos nas redes sociais, o pessoal sempre publica, tá bom? No mais, a gente vai ter o passe individual agora para quem quiser. Então, fiquem aqui, aguardem se vocês vão ser chamados. Para quem não quiser,
Tenham um excelente domingo e gratidão por terem vindo. Obrigado, gente.